Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Eterno abençoe a todos. Eu quero hoje, aqui nesse vídeo áudio, é um vídeo onde você só ouve a minha voz. Eu gostaria muito de falar um pouco aqui nesse áudio sobre o significado da palavra guia. Eu não sei se você em alguma mensagem aqui já no canal ouviu eu falar um pouco sobre esse assunto, mas eu quero trazer hoje aqui rapidamente algo sobre isso porque vale muito a pena. É uma mensagem que vai trazer com certeza luz ao entendimento daqueles que de repente não chegaram ainda nessa compreensão. O significado da palavra guia é uma pessoa que dá uma direção. Olha só, guia é uma pessoa que dá uma direção. Guia também é uma pessoa que dirige, que mostra o caminho. Também está escrito no dicionário que guia é a pessoa que conduz, uma pessoa. A ação de guiar é direcionar a pessoa para o caminho correto, mostrar a direção, governar. Então, a palavra guia tem esse significado. Eu já falei, com certeza, em alguma mensagem aqui no canal, sobre a questão do guia turístico. Quando a gente vai para uma cidade e nós não conhecemos aquela cidade, a gente acaba contratando muitas das vezes um guia turístico para que ele possa nos mostrar um pouco daquele local. E aí, na próxima vez que a gente vai até esse local, a gente já não precisa mais daquele guia. Por quê? Porque nós já conhecemos, o local. Mesma coisa se você entrou para trabalhar novo em uma empresa. Você com certeza vai ser direcionado por alguém. Alguém vai ser o seu guia ali dentro da empresa, que é aquela pessoa que vai te dar as instruções do que você precisa fazer. Depois de uma semana, 15 dias, essa pessoa já não estará mais lá. Por quê? Porque ela já deu a direção. Ela já te ensinou o que você precisa fazer. E agora você só tem que fazer aquilo que você aprendeu. Aí eu entro no que eu quero dizer. O Messias, o ungido, o Emanuel, o Pai conosco, ou seja, era o Pai nele, que é o que muitas pessoas escondem quando falam sobre o Messias, que o Messias era o próprio Pai, o Espírito Santo, que é só o Criador que tem, habitando aquele homem. E aquele homem, por ter humildade de espírito, deixava o Pai lhe usar de forma plena, perfeita, pura. Por isso, o Messias, o ungido, vem de fora essa unção. É o Emanuel, é o Pai nele. Ele disse em João 14 que ele era o caminho. Ele era a verdade, ele era a vida. E lá ele diz que ninguém chegaria ao Criador se não fosse por intermédio dele. E quando ele fala isso, ele está dizendo que as palavras que ele estava trazendo ao mundo eram palavras de vida eterna. Eram palavras que guiariam as pessoas até o Pai, a fazer aquilo que o Criador se agrada. Porque ele foi o filho que o Pai tinha prazer, não foi? Esse é meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então ele, sendo esse exemplo, ele estava apto a guiar a todos aqueles que quisessem chegar ao Pai. Porque ele o conheceu. E ele estava propondo que se as pessoas seguissem os seus conselhos, suas palavras, elas também conheceriam o Pai. Então aqui ele se coloca
em João 14 como o guia das pessoas. Mas aí entra nisso que eu acabei de falar agora há pouco. Se ele já veio, já mostrou o caminho, já ensinou o que precisa para se achegar ao Pai, eu pergunto, precisamos de outro guia? Não precisamos. Só tem guia ainda quem não aprendeu, né, o que precisa aprender. Quando você chega numa empresa, como eu falei, e você é levado a aprender alguma coisa, alguém vai te ensinar. Quando você aprende, essa pessoa já não precisa mais ficar te ensinando, porque agora você está apto àquela função. Mesma coisa quando você está conhecendo uma cidade, você já conheceu, você não precisa mais do guia. O Messias já veio sendo guia, já ensinou. Aí eu pergunto, ou as pessoas não entenderam nada, porque continuam precisando de guias, homens, para todos os dias ficarem trazendo mensagens nos templos religiosos para elas, ou então essas pessoas não deram crédito ao que ele ensinou e preferem que esses homens tragam a mensagem, porque quando eles trazem, eles acabam o quê? Eles acabam fermentando, eles acabam aumentando um pouco aqui, um pouco ali, porque há interesse. É complicado quando a gente vai aprender alguma coisa, né, com alguém que está lucrando em cima daquilo. Você não consegue, de fato, saber ou chegar até a verdade. Por isso que o Messias falava que ele dava de graça. O Messias não tinha onde repousar a cabeça, porque não havia barganhas. E aí você pode acreditar que ele está te levando ao Pai de verdade. Agora, quando existe barganhas, que foi o que ele disse para os seus discípulos, não levem alforje, não aceitem nada em troca. Levem a mensagem pura. Não misturem nada a essa mensagem, não tirem, não coloquem, porque se vocês fizerem isso, vocês comprometerão o povo de se achegar ao Pai. Paulo, entendendo isso, ele fala, eu prefiro fazer minhas redes, vender, do que cobrar para anunciar o Evangelho. É uma pena que alguns mercenários, se utilizando, né, de Paulo, pegam o trecho que Paulo fala que o obreiro é digno do seu salário para terem salários para anunciar o Evangelho, não entendendo que no contexto Paulo está falando que o obreiro é digno sim do seu salário, porém ele diz no contexto, eu não cobro, não lucro para anunciar a mensagem, porque eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero impedir as pessoas de se achegar ao Pai, porque eu fermentei um pouco aqui, um pouco ali, porque eu quero me beneficiar. Que é isso que acontece com muitos, que por estarem lucrando, não conseguem entender aquilo que pregam. Simplesmente inventam coisas em cima daquilo que eles leram e trazem a mensagem toda contaminada e nunca levam o povo ao Pai de fato. Por isso que as pessoas não saem dos templos. A cada culto é uma mensagem nova, uma invenção nova, mas a mensagem verdadeira não é chegada ao povo. Por quê? Porque estão atrás de guias que lucram com a herança, que não trazem a mensagem pura, porque não tem compromisso com o Pai, como o Messias tinha. Então eu trago essa mensagem hoje aqui para reflexão. Ele já veio, ele já disse o que precisa fazer. Ele não precisou ir muito longe, como ele mesmo disse. O mandamento que ele estava trazendo não era novo. Por mais que ele fale um novo mandamento vos dou, mas não era novo. Ele mesmo assume diversas vezes. É o mesmo. Como ele diz lá, se fizerdes ao próximo aquilo que você quer para você, se resumiu a lei e os profetas. A lei e os profetas se resumem nisso, fazer ao próximo o que você quer para você. Olha que interessante como que ele resumiu tudo em uma atitude. Como eu gravei esses dias a mensagem falando de Isaías 1, que quando as pessoas mudassem os seus atos,
haveria então resposta do Criador. Você vê que são atos, é atitude, mas o ser humano, por estar atrás de guias, né, que se levantaram se utilizando da herança, não são capazes de deixar as pessoas serem guiadas pelo único e verdadeiro guia, que é o Espírito Santo, o que estava no Messias e que agora nós passamos a ser co-herdeiro dele, está escrito na palavra. Não está escrito se você precisa da palavra para poder ter certeza? Lá está escrito que nós somos co-herdeiros de Cristo. A mesma herança que nele estava, que era o Espírito Santo do Pai, foi dado a todo aquele que crer, e quem crer e for batizado se salva. Por quê? Porque agora andará no caminho correto. O caminho que ele disse que ele tinha palavras para nos conduzir, para nos guiar. No dicionário diz que a pessoa que guia é aquela que dá direção. As palavras do Messias deram direção. A pessoa que guia é aquela que conduz, que mostra o caminho. Suas palavras mostraram o caminho. Faça para o próximo o que você quer para você. Se você não quer para você, não faça para o próximo também. Esse é o caminho. Mas por que existe milhões e milhões de templos religiosos espalhados pelos cantos e a gente não vê as pessoas agindo assim? É porque não estão seguindo o guia correto. Mas levantaram-se para si homens que falam o que elas querem ouvir e com isso nunca encontram de fato a porta para sair do aprisco, o caminho que leva à liberdade, sabe, de poder usufruir da liberdade que nós somos comprados com alto preço. Que o Criador abençoe sua vida e que tenhamos, como ele disse em Mateus 23, para finalizar, tenham como guia o Espírito Santo. Quando ele fala lá o Cristo, porque Cristo significa unção, é o Espírito do Santo. Tenham como guia o Espírito Santo. Não queiram mais ter como guias os mestres, os tutores, os rabis, porque esses, eles se beneficiam com a herança. Eles estão sempre tentando levar alguma coisa em troca. Eles vivem da herança. Nunca levarão você para o caminho de fato que chega ao Pai. Mas tenha como guia o Espírito do Criador. Porque ele sim vai te fazer conduzir, vai te fazer andar pelo caminho correto. Ele vai te dirigir, vai te direcionar a fazer o que agrada ao Criador. Ao ponto de ele olhar para você também e dizer: este é o filho que eu tenho prazer no meio desse mundo apagado, né? A Escritura chama de pagão porque é apagado. Não tem a presença do Pai. Eu coloquei até esse exemplo das lâmpadas, ó, apagadas. Uma lâmpada apagada não serve para nada. Agora uma lâmpada acesa, ela ilumina, ela traz vida, ela nos dá direção, né? Então é muito importante que nós tenhamos em mente que o Pai, ele quer que nós sejamos luz neste mundo, e para estarmos acesos, somente o seu Espírito Santo é que nos acende. Não existe outra forma de acender a lâmpada a não ser o Espírito Santo para sermos luz neste mundo. Não são os guias que se levantaram, mas é o Espírito Santo. Todo aquele que ensina as pessoas a ouvirem o Espírito Santo, que ensina as pessoas a compreenderem a mensagem do Filho para poder então se chegar ao Pai, são levantados pelo Criador. São aqueles que estão chamando as pessoas para o casamento. Agora, aqueles que lucram, que barganham, esses não são dignos. Não são dignos. São apenas mercenários que estão tentando levar proveito na história do Criador. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Amados, que Al seja louvado para todo sempre, assim seja. E Al os abençoe plenamente, assim seja.